Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Continuando aqui nossa série sobre indicadores e logística no Power BI, hoje eu vou mostrar para vocês como se calcula o On Time Delivery, ou também conhecido como OTD. E basicamente este indicador vai medir a taxa de entregas que foram feitas dentro do prazo. Ou seja, se a previsão de uma entrega foi feita, por exemplo, para o dia 10 e ela chegou até o dia 10, dentro do nosso indicador ela vai ser considerada como uma entrega válida. Se ela chegou do dia 10 em diante, ou seja, de 11 para frente, ela vai ser considerada como inválida. E trazendo este cálculo aqui, a gente chega neste resultado deste gráfico aqui. Como, por exemplo, se eu pegar este dia aqui, ó, que é março, tá? Esse mês, no caso, né? Que é março de 25, ó. Dentro desse mês, 93% das entregas foram feitas dentro do prazo e essa diferença ali, que é mais ou menos 7%, né? Foram feitas fora do prazo. Então, o nosso indicador vai chegar neste resultado aqui, beleza? Então, bora lá, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Vai ser a nossa tabela que eu vou utilizar de base para chegar nesse resultado aqui do On Time Delivery. Vou vir aqui, ó, modo exibição de tabela, e essa é a nossa tabela de frete, tá? Para você que está fazendo no material seu aí ou da sua empresa, o que você vai precisar de colunas para chegar nesse resultado, ó? Basicamente são 3 colunas, ó. Entrega ID, que é um identificador de entrega unitário, ou seja, cada entrega que foi feita vai ter um indicador disso daqui, beleza? A outra coluna, ó, é data de previsão de entrega, ou seja, quando foi previsto para chegar aquela entrega lá no cliente, e a última coluna é a data de entrega, que é a data real que chegou a entrega no cliente. Então é basicamente essas 3 colunas que a gente vai utilizar para chegar nesse resultado. E antes de começar as medidas DAX, tá? Eu já vou explicar a teoria por trás do indicador rapidamente, só para você entender o que eu vou fazer quando eu chegar lá na medida da DAX. Que é basicamente o seguinte, ó, eu vou ter que fazer um comparativo entre essas duas colunas aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, a data de entrega, tá vendo, ó? 1 do 1 do 1 aqui para previsão e 1 do 1 de 23 aqui, tá? Para entrega. Quando acontece isso aqui, quer dizer que a nossa entrega é válida, ok? Ó, por exemplo, aqui, ó, a data era dia 2 da previsão, né? E a gente chegou no dia 1, é válido. Agora, neste caso aqui, ó, a previsão era do dia 6 e chegou no dia 8, quer dizer que não é válida a nossa data, ou seja, ele vai afetar negativamente lá o nosso indicador. Então, basicamente, as medidas DAX que eu vou criar é para fazer esse comparativo aqui e depois somar todos esses resultados aqui, beleza? Então, bora lá, vamos começar a calcular aqui nosso indicador, ok? Então é o seguinte, ó. Voltei aqui nessa página, tá? Vou vir aqui, ó, em dados, medidas, tá? Vou clicar aqui com o botão direito, nova medida, para criar uma medida DAX, tá? Você poderia criar dentro da sua tabela, mas eu já tenho aqui uma tabela específica para medida, tudo organizadinho aqui, tá? Se você não sabe como que faz isso, eu vou deixar um vídeo aqui na indicação para vocês, ok? A primeira medida que eu vou criar, tá? Que é a mais básica de todas, é o total de entregas. Então eu vou chamar ela de total, beleza? De entregas. Assim, entregas. Igual, ok? E eu vou chamar a função aqui distinct counting, que é esta função aqui, que basicamente o que ele vai fazer? Ela vai ler a minha coluna que eu vou escolher, tá? Que eu já vou colocar ela aqui para facilitar para vocês, ó. Que é a minha coluna fretes, entrega ID. Vai verificar lá na minha coluna de entrega ID se não tem nenhum registro de entrega duplicado. Caso tenha duplicado, tá, ele vai considerar somente uma vez ali dentro do nosso indicador. Então, basicamente é isso. Estou pegando aquela coluna lá, estou contando todas as linhas que têm registros únicos, ok? Então, total de entregas. Vou dar um Enter aqui. Ela já foi criada do lado ali. E para facilitar para vocês, tá? Eu vou criar uma matriz rapidamente, só para mostrar os dados conforme eles vão entrando aqui dentro, ó. Então, eu vou vir aqui mesmo, ó, vou criar uma matriz, ó, aqui em cima, página inicial, ó, só para vocês verem o resultado que eu estou criando. Vou pegar aqui em frete, tá? Vou vir aqui, ó, entrega ID, soltar aqui dentro, tá? Ó, não ficou legal. Vou vir aqui novamente em compilar, ok? Só vou tirar de valores ali porque fez uma somatória, eu quero que ele fique na linha, tá vendo, ó? Então, todas as minhas entregas ID estão aqui, ó. Ok? Exatamente igual lá a tabela que eu mostrei para vocês. Agora eu vou pegar esse resultado aqui, ó, o total de entregas, que eu acabei de calcular, né? E vou soltar aqui em valores. O que acontece? Para cada entrega, tem um número 1 aqui, ou seja, para cada entrega existe uma entrega só, ou seja, para cada identificador existe somente uma entrega. E aqui no final você vai ver que teve, ó, 109.733 entregas no total unitárias aqui dentro da minha tabela. Beleza? Então, ó,
Essa é a primeira parte, a parte mais fácil de todas. Agora, tá? Essa medida DAX que eu vou mostrar para vocês é a mais complicada da aula, então prestem muita atenção que basicamente ela vai fazer um comparativo entre as entregas que foram feitas de forma satisfatória, ou seja, que foram entregues até a previsão, e aquelas que foram entregues após a previsão. Beleza? Ó, novamente, ó, em medidas, botão direito, nova medida. Agora eu vou chamar ela de entregas. Ou entrega só, no prazo. Sim, sinal. E por que sinal, tá? Só para identificar que isso aqui, eu não vou executar nenhum cálculo com isso aqui por enquanto, tá? É só para identificar se a entrega foi feita dentro ou fora do prazo, tá? E o que é esse sinal que eu vou utilizar? Basicamente é 0 e 1. Se a entrega foi feita no prazo, ele vai considerar 1. Se a entrega foi feita fora do prazo, ele vai considerar um 0. Então, eu vou fazer só um comparativo aqui. E para fazer esse comparativo, o que eu preciso? Basicamente, eu vou precisar das minhas datas de previsão e a data de entrega, tá? Então, eu vou criar variáveis aqui para facilitar a minha função DAX. Ó. Então, eu vou chamar aqui uma variável, que é var, tá? Vou colocar um vzinho aqui na frente e vou chamar essa variável de data prevista. Assim, ó. Prevista, tá? Eu coloco esse Vzinho só para mim saber na hora de eu identificar aqui que isso aqui é uma variável. Basicamente é só para isso, tá? Data prevista igual a max, ok? E o que é esse max aqui? Basicamente eu vou pegar lá dentro da minha tabela e vou olhar a data máxima, só para caso de ter alguma duplicada ali de data, que eu já utilizei a Distinct Counting ali, para evitar ali esse tipo de duplicada em questão do identificador de ID e no caso de data também, caso aconteça dos dois lados, tá? Então sempre eu vou pegar a maior data de previsão para aquela linha em específico, tá? Lembre-se que eu estou lendo linha por linha da minha tabela, eu não estou lendo um resultado total no final, tá? Linha por linha que eu estou fazendo isso, tá? Então, ó, max. E o max do quê? Da minha data, né? Então, ó, fretes, como é que é a data prevista, então eu vou pegar a minha coluna ali, ó, de previsão de entrega, ó, data previsão de entrega, que é essa daqui. Beleza, ó. Fecha o parênteses, vou para a linha de baixo, var novamente, v data, só que agora em vez de ser prevista, agora é de entrega. Ó, entrega igual a max, mesma a ideia da anterior, tá? Vou pegar a maior data daquela linha em específico, ó, fretes, agora é data de entrega, ok? Ó, fechei o parênteses, return, que é esta função aqui, porque eu estou trabalhando com variável, tá? Então eu preciso retornar algum valor. E agora eu vou fazer o comparativo e basicamente eu vou utilizar a função if, tá? Que para quem já trabalha com Excel significa aquela função se. Se é alguma coisa ou se não alguma coisa, acontece outra coisa, tá? Então basicamente eu vou chegar naquele resultado que eu falei para vocês de 0 e 1. Caso eu tenha um resultado satisfatório, eu vou chegar no resultado de 1 e caso não seja satisfatório, eu vou chegar no resultado de 0. Beleza? Ó? Então vamos lá. Vou dar um tab aqui só para fazer uma separação ali, para ficar mais interessante, tá? Eu tô fazendo uma indentação, mas isso aqui não interfere em nada em questão do resultado, beleza? É mais para a parte visual mesmo. Ó, então vamos lá. If, que é esta função aqui, vou dar um tab. Então, se. Se o quê, tá? Vou vir para cá. Se, ó. Primeira coisa que eu acabo sempre utilizando na C, tá? Para esses casos, é a not is blank. Aqui, essa aqui. E basicamente ele vai verificar se algum valor para mim está em branco, ou seja, se ele está em branco, quer dizer que não existe. Se não existe, ele já vai dar um resultado negativo para mim. E o que ele vai verificar se está em branco ou não? É a minha V, ó, data entrega. Então, por que eu analiso pela entrega e não pela prevista, tá? Porque a entrega quer dizer que ela pode ter sido feita ou não pode ter sido feita, né? Sempre que tiver uma previsão ali, sempre que o cliente comprar alguma coisa, vai gerar uma previsão, mas a entrega é só quando chegou realmente ali para o cliente, tá? Então, por isso que eu estou analisando aqui pela data de entrega. Ó, data de entrega, beleza? Vou fechar aqui o parênteses, tá? Ó, is blank, em cima, ó. Fechei. Agora vamos lá para a segunda parte, ó. Vou dar um espacinho aqui, ó, e vou colocar esses dois ex comerciais. Que é isso aqui, tá? Que basicamente aqui dentro do DAX significa um E, tá? Então, ó, não pode ser em branco e mais alguma coisa que eu vou colocar aqui. E essa mais alguma coisa, tá? Vou descer para a linha de baixo, para separar lá aqui, fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Caso, a V data entrega for menor
ou igual, ok? A data prevista, que é essa daqui, uma vírgulazinha no final, ó. Então, ó, se a data de entrega for menor ou igual à data prevista, o que acontece? Se ela for menor ou igual, beleza? Quer dizer que o valor da entrega ali foi satisfatório e a entrega foi feita dentro do prazo. Se ela for maior que a prevista, ela não foi feita dentro do prazo. Então, caso essa situação aqui seja verdadeira, ela vai me retornar um valor, tá? Então, eu coloquei uma vírgula aqui porque essa função exige, tá? E agora eu vou colocar o resultado verdadeiro. Caso isso aqui seja verdadeiro, tá? Então, ele vai me resultar como 1, tá? Então, vamos analisar isso aqui novamente, ó. Se não tiver nada em branco e o resultado aqui for menor ou igual à data prevista, ele vai retornar como verdadeiro. Se isso aqui não for cumprido, ó, ele vai me retornar como 0. Ou seja, então, isso aqui seria o falso, tá? Verdadeiro ou falso. Beleza? Acredito que vocês tenham entendido, tá? Dá um Shift Enter novamente, só para fechar essa função DAX aqui, que essa é a mais complicada da aula, tá? A partir daqui é bem tranquilo. Beleza? Ó, vou dar um Enter. Se ficaram com dúvida, tá? Pode deixar nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Beleza? Ó, já dei um Enter, ela foi criada aqui, ó. E agora eu pegar essa matriz aqui e vou jogar aqui dentro para vocês verem também como que fica. Ó. Então, entrega no prazo sinal. O que acontece? O que ela está fazendo? Ó? Tá vendo que aqui, ó, identificador de entrega 3, tá vendo? Ó? Ela resultou como 1. Aqui, neste caso, que é o 14, ó, ela resultou como 0. O que está acontecendo aqui? Basicamente, a entrega foi feita depois da data de previsão, então ele vai me retornar um 0. Então, essa função DAX que a gente fez, basicamente, ela vai fazer uma separação entre 0 e 1. Caso seja fora da data de previsão, ela vai retornar 0. Caso seja igual ou dentro, né, ela vai me retornar 1. Então, a gente fez toda essa função DAX só para chegar nesse resultado aqui. Tranquilo? Então, essa, como eu falei, era a mais difícil, tá? A partir de agora é bem tranquilo. Ó. Medidas, novamente, ó, nova medida. Vou criar mais duas, tá? Essa é a terceira e depois tem a última ainda, só para a gente chegar no percentual ali, tá? Então, o que eu vou calcular agora? Vou calcular o total de entregas, beleza? No prazo. Igual ser para a linha de baixo. E agora tá fácil, né? Como é o total de entregas no prazo? E o que é o total de entregas no prazo? Não é basicamente os resultados que deram 1 aqui? Então, basicamente, eu vou pegar essas entregas no prazo aqui, eu vou somar todos esses resultados aqui, ó. Como o 0 não vai significar nada, né? Porque foi entregado fora do prazo. Então, eu vou somar todos esses 1s aqui até chegar num resultado que eu vou obter aqui abaixo desses 109 mil aqui, que foram as entregas que foram feitas no prazo. Beleza? E para chegar nesse resultado, como eu quero fazer uma soma, eu vou utilizar a SumX, que é essa função aqui, tá? Que ela vai fazer uma soma iterativa, então ela vai verificar linha por linha aqui, ó. Aqui deu 1, soma. Aqui deu 0, desconsidera, mas nesse caso, se somasse, não ia dar na mesma, tá? Ó, 1, e ia somando isso aqui até chegar lá no resultado. Por isso que tem que ser linha por linha. Beleza? Então, ó, SumX. Vou dar um Shift Enter novamente. Vou chamar a função values, que é essa daqui. Basicamente, ele vai criar uma tabela para mim de alguma coisa que eu pedi, só que essa tabela é referente a uma coluna só. Então, eu vou pedir uma tabela para ele, ó, de fretes, entrega ID, que é essa coluna aqui. Ele vai fazer uma tabela, como se fosse uma lista, tá? Basicamente, ele vai pegar aquela coluna minha lá para executar um cálculo dentro dessa coluna e fazer a somatória de todos os valores. Ok, ó. Então olha para mim lá todos os identificadores de entrega. E o que ele vai fazer? Ele vai somar alguma coisa. E o que eu quero que ele some é o entrega no prazo. Que é este daqui, que a gente acabou de calcular ali, né? A gente acabou de terminar ele. Beleza? Acho que vocês entenderam isso aqui, tá? Não tem muito segredo, não. Então, basicamente, só estou fazendo uma soma desses uns aqui que eu cheguei nesse resultado. Ok, ó. Beleza? Fechei o parênteses ali. Eu estou sempre indentando aqui para acostumar vocês a entenderem como que eu chego nesses resultados, tá? Vou deixar um vídeo na descrição para vocês também como que explica que faz indentação aqui no Power BI, beleza? Ó, vou dar um Enter. Você vai ver que a medida vai ser criada ali do lado direito. Ó, tá vendo? Total de entregas no prazo. Vou soltar ela aqui dentro para vocês verem de novo. Ó. Agora eu vou vir aqui, ó. Soltei ela aqui dentro. Só puxar aqui, ó. Tá vendo que aqui nas linhas o resultado é exatamente igual? Ó, e tem que dar exatamente igual. Ó. Onde tem 1, aqui é 1. Onde tem 0, aqui é 0. A diferença é que agora ele vai me retornar um resultado de soma lá embaixo. Tá vendo? Ó? Agora ele não dá 0 mais, porque antes ele sempre estava fazendo uma comparação. Então, no final, aqui ele tinha feito uma comparação entre totais.
quando eu estava trabalhando com sinal. Agora ele simplesmente está fazendo uma soma. Ou seja, que das 109 mil entregas que eu fiz ali, tá? Arredondando aqui, ó, 101 mil foram feitas dentro do prazo. Beleza? Então é isso aqui que eu estou fazendo basicamente até agora. E caso você queira saber exatamente quais entregas foram feitas dentro do prazo, tá? É só você fazer uma conta ali, ó, de pegar total de entregas menos total de entregas no prazo e você saber aquelas que estão fora do prazo, tá? Não vou fazer isso aqui, mas caso vocês queiram colocar aí no dashboard de vocês, vocês podem fazer. E agora a gente vai para a última, tá? Que é o OTD, o On Time Delivery, que é bem de boa, ó. Eu vou vir aqui novamente em medidas, ó, botão direito, nova medida. Agora eu vou chamar ela de OTD, ok? Igual a divide, que é esta função aqui, tá? E o que a divide faz? Como o nome já diz, tá? Ela faz uma divisão. E por que eu estou utilizando ela e não estou fazendo uma divisão ali com a barrinha aqui no Power BI? Porque caso aconteça de fazer uma divisão por zero, caso eu tenha olhando uma linha só, por exemplo aqui, ó, nesta data com esse identificador específico, ele vai dar um erro para mim aqui. Então ele vai executar um erro. Quando eu utilizo a divide, esse erro não vai vir lá no nosso visual. Então é só por isso que eu estou utilizando a divide, tá? E ela vai pedir basicamente o numerador, que é a parte de cima, ok? E o que vai ser o nosso numerador aqui? Vai ser o total de entregas que foram feitas dentro do prazo. Sempre que você está trabalhando com esse tipo de divisão, tá? Normalmente o número menor vai na parte de cima, o número maior vai na parte de baixo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, este número aqui que é o menor, que as entregas foram feitas no prazo, vai aqui no numerador, e o denominador vai o total de entregas que foram feitas, tá? Então, ó, total de entregas no prazo. Tenho sempre repetido aqui, tá? Porque como eu criei o visual para vocês, eu já criei todas essas medidas anteriormente, tá? É por isso que tem duas vezes aqui só. Vou pegar este daqui, ok? Agora a divide vai pedir uma vírgula, coloquei a nossa vírgula aqui. Agora vai pedir um denominador, que é a parte de baixo. E a parte de baixo, como eu falei para vocês, tá? É o total de entregas, ok? Que é a primeira medida que a gente criou lá no começo da aula. Ó, total de entregas. Agora eu vou fechar aqui, ó, parênteses. Beleza? Vou dar um Enter. Ó, e ela já foi criada aqui do lado direito, ó. Beleza? É só isso, tá? Só uma divisão aqui porque eu quero um valor percentual. Caso você queira fazer uma coisinha também interessante aqui, ó, você pode no final aqui, depois do total de entregas, ó, colocar uma vírgula e um zero, porque caso dê um erro de alguma coisa, tá, ele vai retornar um zero para você ou não um valor em branco, tá? Mas você poderia deixar em branco ali que não mudaria nada para efeito de cálculo aqui também, tá? Ó, vou pegar esse resultado aqui, ó, do OTD, vou soltar aqui na nossa tabela só para mostrar para vocês, ó. E agora você vai ver que ele retornou em 1 e 0, 1 e 0, e lá embaixo ele retornou 0,92. O que acontece? Isso aqui seria um valor percentual, mas não está em valor percentual. Isso quer dizer que de todas as entregas que a gente fez na nossa empresa, 92% delas foram feitas dentro do prazo, ó. E para mudar isso aqui, o percentual é bem tranquilo, ó. Você clica em cima da sua medida, vem aqui em cima, ó, em ferramentas de medida, que já vai estar aberto, tá? E clica aqui no percentual, ó. Tá vendo que ele vai mudar, ó? Ó, mudou tudo para percentual. E aqui você pode ajustar as casas decimais, caso você queira, ó, deixar uma casa só, duas casas, tá? Eu deixo normalmente uma nesses casos aqui, ok? Então, é só isso aqui para criar o OTD, tá? Só entre aspas, tá? Não é tão simples assim também, ó. Vou vir aqui nessa aba, ó, OTD aula, só para mim montar o gráfico para vocês verem aqui, que é basicamente esse gráfico aqui, ó. E aqui o que vocês estão vendo em compilar, tá? Basicamente no eixo X, eu adicionei aqui minha coluna de data, na tabela de fretes, mas você poderia ter uma tabela calendário aqui também, utilizar a coluna de data da sua tabela calendário, que é o mais indicado até para fazer. E agora eu vou pegar aqui, ó, no eixo Y, tá? E vou soltar a medida que a gente acabou de criar, que é essa daqui, né? Ó, TD, ó. Beleza? Vou vir aqui e vou soltar no eixo Y. E pronto, ó. Como vocês podem ver, vou minimizar isso aqui. Nossa medida On Time Delivery foi criada, tá? Então, quando vocês forem fazer, façam passo a passo, com calma, que vocês vão chegar no mesmo resultado que eu. Como vocês podem ver, tá? As duas medidas que eu criei são exatamente iguais. Essa aqui já eu tinha criado anteriormente. E esse aqui é o resultado, como eu falei para vocês. Agora vocês podem analisar aqui, ó. Então, no mês ali, qual que foi o OTD da sua parte de logística ali. Você pode dar uma ajustada aqui referente a dias, tá? Mas já não fica tão interessante ler isso aqui, porque fica muita informação. Mas você pode ver também referente, ó, a trimestre e referente ao ano aqui, ó. Então, como vocês podem ver, ó, nosso OTD está caindo conforme o ano está avançando. A diferença mínima? Mínima. Mas está caindo, né? 2023 para 2025, aqui, a qualidade ali da entrega dentro do prazo caiu um pouco aqui.
Como o valor é bem próximo, tá? Parece uma coisa gigantesca, mas não é tanto assim. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Caso vocês tenham ficado com qualquer dúvida, tá? Pode deixar aí nos comentários. Caso vocês tenham alguma sugestão de vídeo, tá? Algum indicador que você queira fazer, deixa nos comentários também. E se gostaram da aula, como eu falei, se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, beleza? Então é isso aí. Valeu, fui!